Os irmãos podem ir abrindo a Sagrada Escritura no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Peço a vossa atenção para um breve filme que vai ser passado ali. Tem pouco mais de 1 minuto, mas é importante para aquilo que nós vamos considerar. Voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Apenas isto. E o título da mensagem é O Fracasso de Deus. Será que Deus fracassou? Para o Papa Francisco, neste contexto, fracassou. Embora num outro vídeo ele diz alguma coisa mais. Ele fracassou humanamente. Deus fracassou humanamente falando. Meus irmãos, gostaria de vos convidar então a lermos em Lucas capítulo 22. E uma vez mais, a preocupação é sempre deixar que a Escritura fale. Vamos deixar que a palavra de Deus esclareça e derrube ideias pouco acertadas. Lucas capítulo 22, verso 39. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Meus irmãos, em primeiro lugar, aquilo que eu gostaria de dizer é isto: não foi Deus quem morreu na cruz. Não foi Deus quem morreu na cruz. Durante anos circulou e ainda está viva de vez em quando uma teoria, uma doutrina, que é a doutrina da morte de Deus. E essa doutrina da morte de Deus assenta exatamente nisto. Jesus era Deus. Jesus morreu. Logo, Deus está morto. E esta tem sido a teoria, a doutrina da morte de Deus para, de certo modo, adiantar alguma coisa mais e dizer: se Deus está morto, então nós estamos livres para fazermos o que quisermos. Deus não mais controla a nossa vida, Deus não mais tem poder sobre nós, porque simplesmente Deus morreu. E esta é uma doutrina que ainda vai sendo divulgada por esse mundo fora. Mas o que é que diz a Sagrada Escritura? A profecia, sobretudo a profecia de Isaías, diz que aquilo que aconteceu com Jesus já estava predito. Isaías capítulo 53,
versículo 10. Naquele que é um dos capítulos mais extraordinários e mais significativos no livro do profeta Isaías, e que aponta exatamente para o sofrimento do servo do Senhor. Os irmãos conhecem, por exemplo, no versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E verso 7, Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a boca. E um pouco mais adiante, no versículo 10, diz: todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar-se. Quando Ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Claramente o profeta Isaías diz, 700 anos antes de acontecer, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Se foi da vontade do Senhor, se já estava profetizado, então como é que pode ser um fracasso? O fracasso é quando nós procuramos fazer alguma coisa para dar certo e depois não dá. Mas a nossa intenção era que desse certo. Aquilo que nós fazemos não é com certeza para fracassar. Quando nós nos metemos em alguma obra, em algum trabalho, não é para sairmos derrotados, é para procurarmos vencer. Mas, quando já está profetizado de que aquele vai ser o caminho, aquela é a vontade de Deus, então isso significa que nada pode ser feito em sentido contrário. Se é da vontade de Deus, então ela vai se cumprir. E, meus irmãos, vamos ver exatamente em alguns versículos ditos pelo próprio Senhor Jesus acerca da vontade do Pai. E aí vamos ao Evangelho de Mateus. Eu vou procurar ser breve, porque de facto o nosso tempo foi já usado para louvor e para a celebração da ceia, mas ainda assim quero deixar estes versículos convosco. Mateus capítulo 6. O Papa Francisco reza muito e traz sempre o rosário, como os bons católicos fazem. Mas ele esquece exatamente uma parte daquilo que está na oração que Jesus ensinou, o chamado Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 7 em diante, diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que por seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Isto quer dizer, então, que Jesus, de facto, ao ensinar-se a orar, procurou que cada um orasse ao Pai, pedindo para que a sua vontade fosse feita. Um pouquinho mais adiante, Mateus capítulo 7, no versículo 21, o Senhor Jesus, ainda no Sermão da Montanha, ensinou assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isto é, uma condição para entrar no reino dos céus, no reino de Deus, é fazer a vontade do Pai. E, meus irmãos, Jesus debateu-se com esta mesma vontade. E é interessante porque, de facto, a vontade do Pai no Filho
A vontade do Pai feita por Jesus foi alguma coisa que estava constantemente na sua preocupação. Jesus teve exatamente como grande propósito fazer cumprir a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai para ele, Jesus? Vamos ao Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 30. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. São palavras de Jesus registadas por João. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procura a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus foi enviado, e foi enviado com um propósito. E esse propósito de Deus incluía a cruz. Foi fracasso? Não, foi plano de Deus. Foi fracasso de Jesus? Não, porque ele foi fiel até à morte. Foi fracasso de Deus? Não, porque Deus tirou de uma coisa má, necessária, uma vitória, uma bênção. De facto, Jesus na cruz do Calvário suportou toda a maldição que caiu sobre ele. Era vergonha, naquela altura, alguém ser crucificado. E só eram crucificados aqueles que eram considerados malfeitores, que a sociedade já não encontrava tratamento, remédio para eles, de outro modo. Jesus sofreu essa pena de morte. Morto como um criminoso. Mas era ele criminoso? Não. Jesus falhou em alguma coisa? Diante do Pai, não. Diante dos homens, sim. Porquê? Porque para os judeus, Jesus deveria ter sido rei. Jesus devia ter sido um homem que ia pegar em armas e constituir o seu exército para mandar os romanos dali para fora. E aos olhos dos homens do seu tempo, Jesus fracassou. Mas aos olhos de Deus, foi a vitória. Aos olhos de Deus, esse era o plano de Deus. E meus irmãos, tanto o Papa Francisco como muitos outros da teoria da morte de Deus confundem aquilo que é humano com aquilo que é divino, confundem aquilo que é a vontade pessoal, a vontade humana com a vontade divina. Deus não fracassou, porque esse era o plano de Deus. Isso era o objetivo. E meus irmãos, a dado passo, Jesus debateu-se exatamente com esse conflito de vontades. Mas ainda, em João capítulo 6, versículo 38 a 40, quando Jesus fala de que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, tal como o maná havia descido durante 40 anos para alimentar o povo judeu em toda aquela peregrinação, Jesus é o pão da vida. E quando chega ao verso 38, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Como é que alguém pode falar de fracasso, se aquilo que está aqui é vitória sobre a morte? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno? Onde está o inferno? O teu aguilhão. Tragada foi a morte pela vitória. E o verso 39 diz: e a vontade que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Um dos cânticos que nós cantamos para o louvor foi exaltado. Jesus está exaltado. Foi exaltado pelo Pai.
Como é que alguém que fracassou pode ser exaltado? Como é que alguém que falhou pode ser honrado dessa maneira? Não, o que falhou, o que fracassou, foi o pensamento do homem. Não o ato de Jesus. E pelo ato de Jesus, ainda que pareça, e humanamente parece, um fracasso, foi tornado em vitória. Aquilo que para os homens era maldição, Deus fez bênção. E é por essa bênção que nós estamos aqui. É essa bênção que nos traz vitória. É essa bênção que nos assegura que a morte não terá mais domínio sobre nós. É essa bênção que nos torna vitoriosos em cada dia. Não um fracasso. Muito menos o fracasso de Deus, porque Deus é perfeito. E dizer que é fracasso de Deus é considerar que Deus é imperfeito, que Deus falhou, que Deus não sabia o que estava a fazer, que Deus tinha um plano e depois saiu outro. Teria saído outro se Jesus tivesse feito a sua vontade. Mas não foi para isso que ele veio ao mundo. Por isso não é fracasso. Versículo 18, aliás, capítulo 18 de João, versículo 11. Jesus está lá no jardim, no Getsemane, orando. E depois de orar, eis que chega Judas à frente de um pequeno exército, de um grupo de homens que vinham para prender Jesus. E nós sabemos que Pedro, que estava pronto para defender Jesus, pegou da espada e cortou a orelha daquele soldado. E Jesus repreendeu e disse: não faças isso. E voltou a colocar a orelha no lugar. E depois diz isto: disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não hei de eu beber o cálice que o Pai me deu? Não hei de eu suportar a afronta da cruz? Meus irmãos, voltando para terminar, a Lucas capítulo 22, aquele versículo que vos apontei há pouco. Lucas capítulo 22, verso 42. Jesus disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Que cálice era esse? A morte. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Humanamente, Jesus naquela altura sofrendo, sabendo aquilo que viria a seguir, sente que o peso é muito grande. A exigência iria ser tremenda. Mas não tinha saída. Pai, se queres. Isto é, se a tua vontade pode mudar. Mas a vontade de Deus era aquela. E já estava anunciado desde há 700 anos. Desde os tempos do profeta Isaías. Ele foi esmagado, moído por causa das nossas transgressões. E o castigo caiu sobre ele. É o castigo que nos traz a paz. Então, meus irmãos, nós estamos aqui em paz com Deus. Não porque Deus tenha falhado, mas porque Deus, no seu plano, providenciou o nosso substituto. Nós já não morremos cada vez que pecamos, mas Jesus pagou o preço das nossas transgressões naquela cruz do Calvário. E esse castigo traz-nos a paz com Deus. Este castigo traz-nos a reconciliação com o Pai. Esse castigo traz-nos também a vitória sobre qualquer inimigo, incluindo a própria morte. Porque Jesus disse: a vontade do meu Pai é que eu o ressuscite no último dia. Meus irmãos, por isso é que Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E, meus irmãos, nós vamos sair deste lugar com alegria nos nossos corações.
Não com o sentimento de que Deus falhou. Não com o sentimento que Jesus fracassou. Mas dando graças ao Senhor, porque Jesus cumpriu até ao fim, por amor de nós, para a nossa vitória. Que esta bênção fique sempre conosco. Ninguém nos tirará ou nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe, vos dê uma semana de paz, e aqueles que desejarem vir logo às 19 horas, estaremos aqui para estudar a carta aos Romanos. Amém.